Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Claro, mais um programa Igreja Presente aqui na Rede Século XXI, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo aqui da Arquidiocese de São Paulo, onde nós estamos nesse dia de hoje, vivendo intensos, felizes, não é? Já pensando, ainda mais do que já viemos pensando, em João Paulo II e João 23. Que alegria para nós, Dom Odilo, mais dois santos importantes para nós, e até vou dizer para um povo mais de menos idade, conheceram João Paulo II, né? E aqueles que têm um pouquinho mais de idade, que conheceram João 23. Pois é um momento muito bonito e intenso da igreja. Esse mês de abril é um mês cheio de novidade para nós. Nós tivemos a canonização do Padre Anchieta, de outros santos do Canadá também. Tivemos outros momentos vividos ao longo deste mês, a Páscoa, e agora no segundo domingo da Páscoa, que se chama também o Domingo da Misericórdia, desde o Papa João Paulo II, o do segundo domingo da Páscoa chama-se o Domingo da Misericórdia. E teremos então a canonização dos dois papas, João Paulo II e João 23. É um fato muito raro que dois papas sejam canonizados juntos. E ainda mais dois papas tão recentes. Claro. João Paulo II morreu há menos de 10 anos, só 10 anos. 9 anos. 9 anos, não é? Então, é um fato muito recente. E João 23 já morreu um pouco há mais tempo, mas mesmo assim, morreu há 51 anos, mas ainda assim é recente. E então nós estamos realmente vivendo um momento bonito, importante na vida da igreja. E ainda mais que o último Papa canonizado foi Pio X. Isso levou um tempo já, né, Dom Odilo? Porque, além de serem recentes, né, papas que nós conhecemos, que nós sentimos de perto, podemos ver essa distância de Pio X. Mas o que eu quero saber nos dias de hoje, o que significa para nós dois papas que nós conhecemos de tão próximos, assim, de serem canonizados, para nós podermos enxergar mais próximos a gente, porque eu digo isso, Dom Odilo, porque nós temos a ciência de que os santos foram pessoas que viveram em outras décadas, em outros séculos, e na verdade os santos continuam existindo nos dias de hoje, Dom Odilo. Aí nós temos que lembrar o que é a igreja, né? Os santos são membros da igreja, e no nosso credo, no Creio em Deus Pai, nós dizemos: creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunicação dos santos, mas é a participação dos santos na vida da igreja. Eles estão em comunhão conosco e nós com eles. Então, os santos são os membros, digamos assim, que já chegaram lá. E, naturalmente, não só os santos que nós conhecemos, que a igreja declara santos, mas todos aqueles que já chegaram lá. Chegaram onde? Chegaram no céu, né? Chegaram na vida eterna. Estão junto de Deus. Eles alcançaram a meta da vida. A meta da vida é chegar junto de Deus e ser felizes para sempre junto de Deus. Pois bem, os santos, que a igreja proclama santos, ela claramente diz: eles estão junto de Deus, eles alcançaram a meta. Por que alcançaram a meta? Bem, porque levaram vida santa. Porque levaram vida santa. A vida deles demonstrou que eles eram pessoas que foram fiéis a Deus, viveram de acordo com o Evangelho, na sua vida não houve contradição com o Evangelho de Cristo e por outro lado, a sua vida foi uma vida exemplar que pode servir de estímulo, de exemplo para todos nós que somos hoje membros desta igreja que aqui está. Então, este é um aspecto dos santos que a gente precisa levar em conta, porque muitas vezes as pessoas pensam em santo como aquele, me ajuda isso, me faz milagre, me faz me consegue aquela graça. Sim, os santos são também nossos intercessores, mas por que são intercessores? Porque são nossos companheiros. Os santos são nossos companheiros, são em comunhão conosco, fazem parte da igreja, né? Da igreja triunfante, da igreja celeste, mas eles estão interessados em nós, eles estão olhando para nós, eles estão nos encorajando, dizendo: olha, coragem, força, não desanime, persevere. Às vezes o caminho é difícil, não tem problema, persevere, vale a pena. Os santos nos dizem isso.
Portanto, ver os santos assim como companheiros nossos, membros da igreja, que já chegaram lá onde todos nós queremos chegar, e eles ajudam, eles nos intercedem por nós junto de Deus. E nós podemos pedir a ajuda deles. Claro que a gente pode pedir para uma graça, uma cura, para uma questão de saúde, para o que a gente quiser, pode. Sem esquecer, porém, que a grande graça que a gente deve pedir aos santos é a graça da perseverança na fé. A graça de a gente ficar no caminho, de a gente não errar a estrada. A graça de a gente ficar fiel a Deus para não errar a porta final. Porque senão a vida está tudo perdido se a gente errar a porta e se desviar do caminho. Então, os santos, justamente, eles estão interessados em nos ajudar. Pois bem, a canonização de 2 papas, o que pode significar? Olha, eles foram papas, e como papas, eles tiveram a missão de nos confirmar na fé. Confirmar toda a igreja no caminho de Jesus Cristo. Então agora, muito mais eles o fazem. A igreja reconhece que foram homens santos. E, portanto, o seu exemplo, a sua palavra, o que eles ensinaram, o caminho que eles apontaram para a igreja, nos confirma na fé. E nós podemos tranquilamente seguir pelo caminho pelo qual eles seguiram. De fato, se nós seguimos os santos, nós estamos no caminho de Jesus Cristo. Então, aquela ideia de, não, os santos atrapalham, os santos nos afastam de Deus, os santos... Isso é uma compreensão muito errada dos santos, né? Os santos estão no caminho certo. Quem está com os santos também está no caminho certo. Então, os santos são uma ajuda para nós. Eles não nos atrapalham no caminho de Deus. Os santos não são Deus. Os santos não são divindades. Isso não é da Igreja Católica. Os santos não são divindades. Os santos são pessoas humanas, são cristãos, são filhos da Igreja, que viveram de maneira extraordinária a graça do seu batismo, da vida cristã, da fé. Mas foram pessoas que lutaram, caminharam como nós, né? Nós lembramos do Papa João Paulo II, morreu há menos de 10 anos, portanto, tantas pessoas têm lembrança do Papa João Paulo II. É um homem como os outros, né? E também ficou doente, e teve todos os problemas de saúde que nós acompanhávamos ao vivo pela televisão. Pois é, mas um homem santo. E a igreja diz, ele estava no caminho certo. Quem o imita e quem o segue também está no caminho de Jesus. É o exemplo. É o exemplo que nós devemos levar e ter conosco, né? É essa questão do exemplo que eles nos deixaram que nos faz seguir o caminho. O senhor falou de João Paulo II, mas e João 23? Porque as pessoas têm a ciência um pouquinho mais de João Paulo II, porque nós vivemos mais nessa década de João Paulo II. Mas muitas pessoas não lembram muita coisa de João 23, Dom Odilo. É verdade, aí só as pessoas que têm um pouco mais de idade lembram. O Papa João 23 faleceu em 1963. Eu tinha 14 anos de idade, nem 14 anos de idade, mas eu lembro dele. Mas o Papa João 23, ele foi Papa só por poucos anos, né? Ele não chegou a completar 4 anos de Papa. E ele, ou não chegou a completar 5 anos. De toda maneira, ele tem uma importância enorme para a Igreja. Ele iniciou o concílio, convocou o Concílio Vaticano II, ele deu as orientações para uma renovação da vida da Igreja, que depois da sua morte continuou, foi eleito o Papa Paulo VI, o concílio continuou e, naturalmente, fez o seu caminho. Mas foi o Papa João 23 que teve esse grande mérito de ter essa iniciativa, de dar um passo para a Igreja se renovar na sua postura diante do mundo moderno, para se renovar na evangelização, se renovar na liturgia, enfim, né, em tantas coisas. Um Papa, portanto, corajoso, mas ele era visto também como um Papa muito bom, um homem da bondade, muito simpático. O Papa João 23, um homem de Deus, né, um homem de Deus realmente, que fez um enorme bem para muita gente, que continua a recordar dele com um enorme carinho. Então, Dom Odilo, é amanhã, dia 27, que nós vamos viver essas celebrações pela televisão. Podemos ver pela televisão, né? Certo. Quem puder estar em Roma, né? Eu estarei em Roma, se Deus quiser.
Mas, se não, ligue a televisão, participe, assista a celebração pela televisão, vai valer a pena, vai ter muita gente, vai ter muitos bispos, cardeais, vai ser uma celebração espetacular, bonita e emocionante, porque estamos lembrando de 2 grandes pastores da igreja que vão ser proclamados santos por um outro grande pastor da igreja, que é o Papa Francisco. Então, será um momento muito bonito da vida da igreja. Nondila, para nós encerrarmos, eu queria uma palavra do Senhor, que agora, essa semana, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os bispos do Brasil vão estar reunidos em Aparecida para conversar, pensar, rezar e viver os novos momentos da igreja no Brasil, e até com o tema que volta, comunidades de comunidade, uma nova paróquia. Sim, como todos os anos, na segunda semana da Páscoa, inicia a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que, portanto, reúne todos os bispos do Brasil. É sempre um momento muito bonito, com tantos bispos. O Brasil tem mais de 400 bispos, contando os eméritos, os idosos, que naturalmente nem todos participam, porém são bem mais de 300 bispos que estão ativos ainda, né, no serviço das dioceses e estarão presentes na Assembleia, e com tantos assuntos que sempre se discutem, mas a Assembleia é uma grande celebração, onde não só contam os assuntos que se discutem e se tratam, mas conta primeiro como um momento de fraternidade, colegialidade dos bispos do Brasil. Então, vamos aguardar então para a semana que vem novas informações da Assembleia Geral da CNBB, e eu queria que o senhor encerrasse o programa de hoje, Nondila, dando a bênção para todo o povo do Brasil. Pois não, com muita alegria. Que Deus os abençoe, que pela intercessão de São José de Anchieta, de São João Paulo II, de São João 23, assim vamos ser chamados, né? São João Paulo II, São João 23. Que pela intercessão de todos os anjos e santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.